Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Uma frase bem forte, não é mesmo? Mas o que isso realmente quer dizer no nosso dia a dia? É sobre essa ideia que a gente vai mergulhar fundo hoje. O nosso tema é O Coração Frio de um Vilão. E pode não parecer à primeira vista, mas esse título tem tudo a ver com o que acabamos de ler. Para entender esse conceito profundo, a gente vai usar uma história bem interessante que vem do mundo dos quadrinhos. Então, a nossa personagem guia de hoje é a Nevasca, lá do universo da DC Comics. E o curioso é que esse nome, Nevasca, na verdade, foi usado por 3 mulheres diferentes ao longo do tempo, cada uma com a sua própria história, a sua própria tragédia. Essa linhagem da Nevasca começa com a Crystal Frost, depois passa para a Doutora Lois Lincoln e, por fim, chega na versão mais conhecida hoje, que é a Doutora Caitlin Snow. Todas elas com esse poder congelante, mas cada uma por um motivo bem diferente. A primeira de todas foi a Crystal Frost. Pensa na história. Uma estudante que, depois de uma grande decepção amorosa e um acidente de laboratório, ganha esses poderes de gelo. Mas junto com os poderes, veio um ódio que ela direcionou como vingança contra o herói nuclear. Depois que a Crystal morreu, sua amiga, a doutora Louise Lincoln, tomou uma decisão bem sombria. Ela recriou o mesmo experimento de propósito, sabe? Movida por uma lealdade talvez equivocada e um desejo de vingar a amiga. Ela pegou os mesmos poderes e mirou a raiva dela no mesmo herói. E isso nos traz para a versão mais moderna, a Doutora Caitlin Snow, uma cientista brilhante que, durante um ataque, tem o corpo dela fundido com gelo. E aqui está o ponto-chave da história dela. Para sobreviver, ela precisa absorver o calor de outros seres vivos. Ela se torna, literalmente, uma vampira de calor. Tá, uma história de quadrinhos super interessante, mas e aí? Qual é a conexão com uma jornada espiritual? A resposta está exatamente aí. Essa necessidade de calor da Nevasca é uma metáfora muito, muito poderosa para algo que acontece dentro de todos nós. Agora, a gente vai falar sobre o congelamento do coração, um conceito que a gente pode chamar de frieza espiritual. É que assim como a Nevasca precisa desesperadamente de calor externo para viver, às vezes parece que o nosso calor interno, sabe, a nossa chama, vai se apagando, deixando a gente meio indiferente, distante. Então, o que é exatamente essa frieza espiritual? É basicamente um estado de indiferença. É aquele momento em que a conexão com o divino e até com as pessoas à nossa volta perde a intensidade, perde o calor e se torna uma coisa meio distante, quase que mecânica. E como é que esse gelo se instala na vida da gente? Bom, não acontece do dia para a noite. A análise aponta para 3 causas principais, 3 padrões que se repetem e que a gente pode sim identificar no nosso dia a dia. A primeira causa é a autossuficiência. Sabe quando a vida está confortável, tudo indo bem? O perigo é a gente começar a sentir que não precisa tanto assim de uma conexão espiritual. O conforto pode criar uma falsa sensação de controle e aí o que era vital passa a ser opcional. E o afastamento começa bem sutil. A segunda causa tem a ver com o nosso foco. O tempo e a energia que a gente tem são limitados, né? Se toda a nossa força é gasta na busca por coisas materiais, o problema não é só a falta de tempo, é uma transferência de valor. A nossa esperança, a nossa segurança deixa de estar no espiritual e passa a ser depositada naquilo que é material. E uma coisa leva a outra, né? Isso nos joga direto na terceira causa, a indiferença com o que é eterno. É uma consequência quase natural. Quando o nosso foco, o nosso valor, a nossa segurança estão todos no aqui e agora, naquilo que a gente pode tocar, o que é eterno começa a parecer distante, abstrato e, no fim, irrelevante. Certo, o problema está entendido, mas a boa notícia é que, para combater o frio, existe o fogo. Vamos ver agora algumas disciplinas bem práticas que ajudam a reacender essa chama interior. Muitas vezes, a resposta mais simples é também a mais poderosa. E aqui, ela se resume a 3 disciplinas que são a base de tudo. A oração, que nos realinha com algo maior, a leitura da Bíblia, que funciona como uma bússola, e o jejum, que ajuda a treinar a nossa vontade para seguir o Espírito e não só os nossos impulsos. E é nesse terceiro ponto, o jejum, que a análise nos deixa um desafio bem específico, bem prático. Uma chamada à ação que se concentra nessa disciplina como um jeito de começar agora. O desafio é este, bem direto: adotar o jejum como um estilo de vida. E o convite é para começar hoje mesmo, sem deixar para depois. E para quem não tem muita familiaridade com a prática, a ideia não é assustar, é só dar o primeiro passo. Existem vários tipos de jejum. Pode ser de certos alimentos, de redes sociais, de alguma outra atividade.
O mais importante é encontrar uma forma que se encaixe na rotina e que seja um passo intencional para fortalecer o espírito. E para fechar, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Da mesma forma que a nevasca busca calor para sobreviver, talvez a gente precise buscar ativamente aquilo que nos aquece espiritualmente. Qual poderia ser esse primeiro passo, essa pequena chama, ainda nesta semana?